Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para apresentar um feedback das questões da semana 1 do PET 1 de vocês e logo após falaremos sobre as questões da semana 2. Venham comigo! Na questão número 1 da semana 1, nós temos: indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal lido. E nós temos a resposta: o relato de uma coreana sobre tudo o que viveu para conseguir sair da Coreia do Norte. Número 2. A narradora personagem do texto utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para um relato pessoal. E nós temos como resposta: o uso da primeira pessoa é importante no texto por se tratar de um relato pessoal. Ela fala do que viveu e do que sentiu e isso confere ao mesmo tempo uma subjetividade que são marcas necessárias a esse tipo de gênero. Então, o uso da primeira pessoa confere não só subjetividade ao relato pessoal, mas também confere credibilidade a quem está relatando, né? Então, ele é extremamente necessário nesse gênero textual. Número 3. Indique qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte. Relato de um sobrevivente. E nós temos como resposta a letra C, uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Número 4, a leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure ler o significado dessa palavra e depois escreva um pequeno parágrafo dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Então, xenofobia é o conceito que define as manifestações de aversão, nojo, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras. E o parágrafo, gente, ele é pessoal, mas eu acredito que para acabar com a xenofobia, basta ter empatia para com as pessoas que estão vindo do exterior, né? Que estão vindo de outras regiões, estão vindo de outros lugares. É preciso estabelecer diálogo com essas pessoas, é possível entender um pouco a cultura delas, é possível transmitir-lhes a nossa cultura. Então, tudo isso é uma troca muito rica que pode ser feita entre nós e as pessoas que vêm de outros lugares. Então, pessoal, essas são as questões dessa semana, né, da semana 1, e agora nós vamos passar a falar sobre variedades linguísticas. Por quê? Porque nessa semana, na semana 2, o tema é variedades linguísticas. As atividades também são relacionadas a esse tema. Então, o que seriam as variedades linguísticas? Para entender o que seria uma variedade linguística, é preciso entender, primeiramente, que a língua não é um código fechado, ela é um conjunto de variedades linguísticas. Por quê? Porque em cada grupo social, a língua vai ser falada de uma determinada maneira, tá? Por exemplo, o mineiro fala de uma maneira diferente do baiano, do nordestino, do português de Portugal. Então, a língua não podemos dizer que ela é um bloco homogêneo, é um código fechado, ela é um conjunto de variedades linguísticas. Essas variedades linguísticas são as variações que a língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que ela é utilizada. Então, o uso da língua depende dessas condições para se estabelecer, né? Então, ali é condição social, cultural, regional e histórica. E todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que cumpram com eficiência o papel fundamental de uma língua, o de permitir a interação verbal entre as pessoas, isto é, a comunicação. Então, se você falou e o outro entendeu, essa variedade linguística está valendo, tá? É claro que em certas situações a gente tem de pensar na maneira como a gente vai falar, né? Pensar no tom, pensar no vocabulário que a gente vai utilizar. Tudo isso a gente tem de levar em consideração. Por quê? Porque a gente está se dirigindo a uma outra pessoa e se ela receber essa nossa mensagem da melhor maneira possível, ela vai dar um retorno melhor para a gente também. Então, é muito importante a gente saber utilizar a variedade certa com a pessoa certa, né?
Então agora vamos ver esse quadrinho aqui. Falo fluentemente o inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Então vejam bem, pessoal, nessa situação comunicativa, o que nós temos? Nós temos uma pessoa fazendo uma entrevista de emprego. Então do lado está o possível patrão e do outro a possível funcionária, né? A candidata a funcionária. E vejam bem, vocês acham que a variedade linguística que ela utilizou ao se dirigir a ele é uma variedade adequada para essa situação? Não, né, pessoal? Porque aqui, como eles não têm nenhuma intimidade, são pessoas distantes uma da outra, ela teria de utilizar um nível de linguagem mais formal. E esse vareio aqui nós sabemos que é informal. Então, dentro dessa situação, essa variedade linguística não seria adequada. Então, como eu tinha falado para vocês, as variações linguísticas dependem de aspectos históricos, geográficos, sociais e situacionais. O que seria variação histórica? É aquela variação que vai ocorrendo através dos tempos, né? Então, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão deixando de utilizar determinadas palavras, passando a utilizar outras. Então, isso é variação histórica. Aqui nós vamos ter um exemplo clássico de variação histórica. O você que nós utilizamos hoje, no passado ele foi vossa mercê. Então, no nível de linguagem mais culto, nós tivemos essa linha aí de mudanças ao longo da história. Vossa mercê, vós me ser, você e ser. Isso aí no nível mais culto. E no nível mais informal nós tivemos vó me ser, vassum ser, você, você e ser. Esse no nível mais informal. Então, ao longo do tempo, essa palavra foi sofrendo modificações. Esse é um exemplo clássico, mas existem muitas outras. Depois nós temos a questão da variedade geográfica. O que é a variedade geográfica? Ela depende do local onde a pessoa vive. Então, como eu falei para vocês, uma pessoa que vive em Minas fala de uma determinada maneira, enquanto a pessoa que vive lá na Bahia vai falar de outra maneira. Isso dependendo do quê? Do lugar que as pessoas estão vivendo, que são locais diferentes. Então, isso se denomina variação geográfica. E aqui nós temos um caso de variação geográfica muito interessante. Vejam, esse menininho aqui, ele mora na cidade, né? Enquanto o Chico Bento, ele mora na roça. Então, são dois espaços diferentes, tá? Então, vamos ver a fala aqui do primo dele. Eu acho que esse aqui é o primo dele, né? Se eu não me engano. Tava cantando uma musiquinha em inglês. Happy birthday to you. E aí, o Chico Bento tentou imitar, né? Happy bate no tuiu, né? Então, aqui houve, então, uma variação geográfica, né? Então, o menino da cidade fala de determinada maneira e o menininho que mora no sítio fala de outra maneira. Então, isso dentro da variação geográfica. E nós temos aqui a variação social. A variação social depende do quê? Do nível de escolaridade das pessoas, da idade, da classe social, né? Então, dependendo da classe social a qual a pessoa pertence, ela vai falar de determinada maneira. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do homem que vive na roça, que ele tem menos condições financeiras, enquanto nós temos um cara que vive na cidade e tem uma condição melhor. Veja a interação que eles tiveram aqui. Essa estrada vai para São Paulo? E aí o rapaz responde, né? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós aqui. Então, mostrando aí a variação social, porque está ligada ao nível social das pessoas, correto? E agora nós vamos ver aqui a variação situacional. Aqui nós temos dois amigos, né, que vão para a praia, tá? Veja a roupa que o cara
utilizou para ir para a praia, né? Totalmente fora de senso, né? Ele não tem senso nenhum utilizar essa roupa, né? E aqui ele vem com essa fala, né? Então vejam aí. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? E aqui eu pergunto para vocês, essa variedade utilizada está de acordo com a situação? Então o cara saiu, ele foi com um amigo para a praia e ele utilizou essa variação linguística. Está adequado? Não, né, pessoal? Aqui a linguagem deveria ser coloquial, mais descontraída. Então, dentro dessa situação, não caberia o nível de linguagem formal, né, mais ligado à gramática. Aqui caberia uma variação mais descontraída, uma variação coloquial, fora dos ditames dessa gramática. E aqui nós temos a questão do preconceito linguístico. O preconceito linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. O julgamento depreciativo, desrespeitoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. Geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menor prestígio social. Não existe uma forma certa ou errada dos usos da língua e o preconceito linguístico o preconceito linguístico gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, baseada na gramática normativa. Então não existe apenas uma língua correta. Existe um conjunto de variedades linguísticas e ninguém deve ser humilhado por conta da variedade linguística que utiliza. Então, dentro da escola, nós como professores de português temos a obrigação de ensinar a vocês a norma culta. Porque essa norma culta é aquela que vocês vão utilizar na escrita. É aquela que vocês vão utilizar na hora de fazer um vestibular, na hora de fazer um Enem, na hora de fazer um concurso, na hora de fazer uma entrevista de emprego. Então, eu tenho a obrigação de ensinar a norma padrão. Mas, de modo algum, o professor de português pode humilhar o aluno pela variedade linguística que ele utiliza. Então, no teu dia a dia, você vai utilizar a variedade linguística que você está acostumado. Mas na escrita, você vai ter que utilizar essa variedade padrão. Isso aí, infelizmente, não tem como fugir. Então, não se deve ter preconceito linguístico com relação às variedades linguísticas que os vários grupos sociais utilizam. Agora, pessoal, nós vamos para as questões da semana 2. Vejamos lá. Deixa eu abrir aqui, né? Vamos lá. Semana 2. Ah lá. Indique qual é a variante linguística utilizada em cada uma das frases. E aí, mano, de boa? Tá a fim de ir na festa hoje? A parada vai bombar. Então aqui nós temos uma fala e depois nós temos a outra. Está aberta a solenidade de formatura dos concluintes do curso de letras da universidade. Com a palavra, vossa magnificência, reitor João. Então vejam bem, aqui essa pergunta está relacionada com o nível de linguagem. O nível utilizado de linguagem é formal, dentro das normas da gramática, ou é um nível de linguagem mais informal, coloquial. Então, em cada uma das alternativas, você vai colocar ali que tipo de variedade linguística foi utilizada. Depois, na número 2, aqui nós temos na letra C também uma outra fala, né? Ô mãe, deixa eu ir na casa da minha amiga rapidinho, juro que volto logo. Então aqui também vocês vão classificar, né? Se é uma variedade padrão ou a variedade não padrão da língua. Número 2, aí vem esse textinho aqui. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados.
O autor compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Mais uma vez, uma questão relacionada à questão do nível de linguagem, se é formal, se é padrão ou informal informal e coloquial, certo? Então vocês vão pegar 3 palavras que são do nível formal e vão transcrevê-las aqui. E vão transcrevê-las também 3 palavras do nível informal. Número 3. A adequação linguística é uma noção importante, pois é fundamental sabermos qual variedade usar a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Escreva para cada uma das situações comunicativas seguinte a variação linguística mais adequada para o contexto. Então aqui nós temos 4 situações: roda de amigos da escola, escrita de texto na escola, conversa com um advogado, festa de família. Embaixo vocês vão colocar que linguagem que pode ser utilizada aqui, que variante linguística que pode ser utilizada aqui. Variante linguística formal ou variante linguística informal. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essas são as questões da semana 2. Na próxima semana eu vou trazer o feedback dessas questões da semana 2 e vou já falar sobre as questões da semana 3. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.